Na série de entrevistas com os candidatos ao Buriti, o nosso convidado de hoje é Júlio Miragaia, do Partido dos Trabalhadores. No quadro Consulte o Doutor, você vai tirar suas dúvidas sobre a endometriose. E ainda, incêndio em escola no Gama deixa cerca de 350 alunos sem aula. E os estragos causados pela chuva. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O Band Cidade, primeira edição, está ouvindo os candidatos ao governo do Distrito Federal. Cada um tem 15 minutos para expor as ideias e o plano de governo. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, com a presença de representantes dos candidatos e dos partidos. Hoje, quem vai responder nossas perguntas é o candidato pelo PT, Júlio Miragaia. Candidato, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Uma boa tarde. Agradeço o convite. Obrigado, candidatos. Para iniciar, o senhor fez parte do governo Agnello Queiroz, foi presidente da Codeplan. É um governo que acabou sendo derrotado nas urnas, inclusive o governador foi condenado. Por que o governo Júlio Miragaia seria diferente de Agnello Queiroz? Nego, Cláudio, eu faço uma avaliação do resultado eleitoral um pouco diferente do que os números, né, os 20% que ele obteve nas urnas. Eu acho que o governo Agnello teve realizações importantes, né, na área de transporte, contratou 36 mil servidores, implantou o BRT Sul, construiu 50 quilômetros de faixa exclusiva, contratou e construiu 52 creches, várias realizações. Eu reputo esse resultado, né, a uma dificuldade grande, né, em comunicar as realizações, né, isso foi muito discutido dentro do partido, mas não só isso, talvez isso seja secundário. Eu acho que ficou a marca no governador Agnello da questão do Estádio Nacional. Vamos lembrar que a Copa do Mundo foi disputada em junho, julho de 2014, a eleição começando exatamente logo após o fim da Copa, e eu acho que houve um erro. Se eu estivesse, né, como governador na época, não teria construído um estádio para 70 e poucas mil pessoas. Não temos aqui demanda para o estádio dessa magnitude. Poderia considerar isso como uma arena multiuso, mas, na verdade, né, a expectativa é que funcione como estádio para jogos de futebol, né, o esporte do povo brasileiro. E, realmente, os clubes aqui de Brasília não têm a capacidade de ocupar aquele espaço nessa dimensão. Então, o resultado, né, foi que ficou no governador colado, e os adversários tiveram a competência de fazer isso, né, alguém que construiu um elefante branco. Isso daí foi fatal na campanha dele. A gente percebeu isso na campanha, né? Onde a gente ia, as pessoas falavam, pô, mas esse elefante branco que ficou deixado aí. E tem até o resultado do 7-1, né, onde aquela euforia que tinha com a Copa, aquela coisa toda, da própria mídia, vamos lembrar, da própria oposição, aquilo evaporou e ficou a pecha, e foi muito difícil tirar essa pecha e apresentar algumas realizações importantes que ele teve. Candidato, ainda hoje, uma pessoa muito próxima do senhor, seu motorista, foi vítima de assalto e de violência, agressão. Quer dizer, a criminalidade chegando muito perto de um candidato que tem a expectativa de vencer a eleição. O que é que o senhor diria ao seu motorista neste momento, simbolizando ele todos os cidadãos de Brasília que vivem nessa situação de insegurança? Por que o seu governo será diferente nessa área? Cláudio, eu vejo que a questão da segurança pública tem dois vetores principais. Um tem uma dimensão mais conjuntural. E aí não tem jeito, tem que combater a criminalidade com mais policiamento nas ruas, tem que promover a integração dos órgãos que atuam na área de segurança, atuar com mais inteligência no sentido preventivo. Mas tem uma situação que eu considero da maior importância, que é a questão social. Por mais que isso daí seja questionado, nós temos aqui em Brasília uma taxa de desemprego de 19%. Entre a juventude, chega a 46%. Se for considerar a juventude nas regiões mais periféricas, chega a 62%. Eu estou falando de que cada 3 jovens, 2 estão desempregados, né? E essas pessoas não estão estudando. Então, não tem emprego, não tem estudo. E aí existe uma tentação muito grande no mundo do crime, da criminalidade. Infelizmente, os jovens ainda não têm personalidade formada e muitos desses jovens descambam para a criminalidade. E aí a falta de oportunidade ajuda muito esse processo, tá certo? Tem muitos jovens que cometem crimes ainda menor de idade e não têm um processo de reeducação e voltam para...
Outra estatística que mostra que 2/3 dos crimes são cometidos por pessoas, são reincidências, né? Portanto, o que desmente um pouco essa história de que, enfim, do papel social, digamos assim. Não, mas eu acho que o Cláudio confirma, porque é reincidente, porque, na verdade, não há um processo de integração desses jovens excluídos na própria sociedade, não tem oportunidade. Ele cometeu um crime, se ele vai para uma... A minha esposa, ela trabalhou, assim, social, ela trabalhou num desses centros para jovens, né, de internação, que era o Ciago de Recanto das Emas, coincidentemente, Recanto das Emas. E essas pessoas não tinham um processo ali de reintegração. Eles saíam dali, abaixo dos 8 anos, e iam cometer crime novamente, porque o ambiente não favorecia a reintegração desses jovens dentro do quadro social. Tinha situações, inclusive, onde alguns jovens não tinham que estar ali. Vou te citar um caso. Uma dessas, com 16 anos de idade, ele tinha apunhalado o padrasto, porque ele viu o padrasto estuprando a irmãzinha dele de 6 anos de idade. Tu imagina uma situação dessa? Onde um garoto de 16 anos, ele não vê outra alternativa que pegar uma faca, porque ele não vai ter como evitar. E olha que drama. E ela dizia, olha, um garoto com boa formação, com personalidade, estava lá num ambiente absolutamente inadequado. Então, nós temos um problema gravíssimo de inserção social da nossa juventude dentro de uma sociedade mais sadia e mais equilibrada. Agora, candidato, para combater a insegurança, a criminalidade, tem que ter investimento, né? E vamos falar aqui, por exemplo, sobre contas públicas. O senhor é economista, está acompanhando o debate entre os seus adversários, né? E existe um debate justamente colocando lados opostos, candidatos que defendem reajustes de servidores, pagamento da terceira parcela, inclusive firmada no governo Agnello, também equiparação de salário da Polícia Civil com a Polícia Federal. O senhor está entre aqueles que entende que isso é demagogia ou o senhor acredita que é possível dar esses reajustes? Em parte é real, em parte é demagogia. Vou separar o joio do trigo. Aqueles acordos que foram firmados, né, acordo coletivo é para ser cumprido, tá certo? Então, essa questão da terceira parcela, a sexta parcela da saúde, isso tem que ser pago. Isso é um valor bem mais diminuto do que a questão da equiparação. A equiparação não é apenas a Polícia Civil em relação à Polícia Federal. Os professores, por exemplo, têm uma reivindicação. Todos nós falamos que a educação tem que ser prioridade. Todos nós falamos isso, né? E eles têm um estudo que mostra que os professores, para ter o salário médio dos demais profissionais de nível superior, os professores com nível superior, para ter o salário igual aos demais profissionais, teria que ter um reajuste de 86%. Dobraria a folha salarial dos professores. E eles têm consciência que é possível fazer isso de uma hora para outra, né? Eles têm um projeto da Cidade Educadora e que eles esperam que isso aconteça no médio e longo prazo, tá certo? Agora, eu fiz essa discussão na Associação dos Delegados de Polícia. Eu não posso garantir que eu vou fazer isso de imediato da equiparação com a Polícia Federal, muito embora seja justo, né? E eu tenho plena consciência que em algum momento houve essa equiparação e que aconteceu essa defasagem. Mas tudo isso tem que ser discutido dentro de um contexto da capacidade do Estado financiar as demandas dos servidores, mas também atender às demandas da população. Eu tenho dito, nessa questão, eu fui da Codeplan, a reivindicação, vários colegas da Codeplan diziam, não, nós da Codeplan deveríamos ter o mesmo nível salarial da TerraCap. Quando você ia na turma da Nova Cap, a Nova Cap dizia que queria ter o mesmo nível salarial da Codeplan. E o SLU dizia que queria ter o mesmo nível salarial da Nova Cap. Claro que isso funciona em cascata. E se você for atender a todos, nessa questão da equiparação, você inviabiliza completamente o orçamento. O Distrito Federal tem um orçamento gordo, da ordem de 40, 42 bilhões de reais, né? Não tem outra unidade federativa que tenha um orçamento tão substantivo. Eu acho que tem aí muita coisa que pode ser redirecionada. O fundamental é que tem que ter recursos para investir em creche, recursos para investir na contratação de policiais, né? Não é possível nós termos 15 das 31 delegacias fechadas. Então, temos que encontrar capacidade de investimento para atender a demanda da população, procurando cumprir os acordos coletivos. A questão de equiparação, precisamos fazer uma discussão de reforma administrativa para que, efetivamente, algumas incorreções possam ser corrigidas. Mas não dá para prometer equiparação em toda a linha. Candidato, o senhor tem uma filhinha de 6 anos que não gosta nada dessa história de candidatura, né? O senhor já falou sobre isso. Ela não tem idade para compreender, mas de que maneira o senhor se dirige ao jovem, um pouco mais velho do que a sua filha de 6 anos, para assegurar a eles oportunidades? De que maneira o seu governo
vai possibilitar a esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho que será um governo voltado para isso, né, para oferecer a eles oportunidades. O caso da minha filha é porque o pai ficou distante, né, muito distante, já não tem mais sábado e domingo, então é normal que ela tenha essa insatisfação. Mas para a juventude, eu vejo a juventude muito despolitizada, viu, Cláudio? Eu tenho corrido muito, principalmente as regiões de mais baixa renda do Distrito Federal, e a juventude está muito desesperançosa, né? Não acredita mais na política como uma alternativa para apresentar oportunidades. A gente, como eu falei, tem uma taxa de desemprego de quase 50% da juventude, é uma coisa absurda, e a gente tem que ter propostas efetivas para essa juventude. Nós temos uma proposta de gerar uma frente de trabalho para 30 mil pessoas desempregados, né, focado mais em chefe de família. Estamos também apresentando uma proposta de gerar outras 30 mil vagas para o jovem aprendiz. Foi uma iniciativa que teve no governo anterior, gerou poucas oportunidades, apenas 5 mil, mas dada a situação que a gente tem na juventude hoje, a gente tem que ser mais ousado, né? E é um custo muito barato. A gente já fez o levantamento, é um custo barato. Iniciativas dessa natureza, numa situação onde a gente tem 320 mil desempregados, só aqui no DF, considerar a área metropolitana são 480 mil, não dá para um governo simplesmente olhar o que está acontecendo e não ter nenhuma proposta para mitigar esse problema, né? Então, a gente realmente vai apresentar a proposta de gerar empregos e esperar que isso possa, de alguma forma, dar algum impulso na economia, porque o impulso não tem vindo na esfera federal, porque a política macroeconômica não tem ajudado, que isso possa dar algum gás na atividade econômica e voltar a fazer rodar a roda da economia no DF. Por falar em atividade econômica, candidato, o PT, historicamente, Partido dos Trabalhadores, criticou muito política de privatizações e até críticas a concessões públicas, né? A gente está em meio a um processo de concessões, nosso Centro de Convenções Ulisses Guimarães, inclusive tem projeto pronto para o Mané Garrincha e parcerias até na área da saúde, né? Qual será a sua postura, se eleito, com as parcerias e concessões públicas? Na história do Mané Garrincha, vão separar. É possível estudar essa possibilidade, né? Nós temos um grau de subutilização grande, né? Eu acho que, felizmente, nós tivemos aí a CBF liberando jogos do Campeonato Brasileiro, que a posição inicial era não liberar, e aí teríamos a utilização nenhuma, porque não tem sido utilizado para outras oportunidades. Acho que o governo está sendo um pouco criativo nisso, na área cultural, poderia estar utilizando o estádio. Mas hoje utiliza. Curiosamente, eu vi uma matéria que mostra que o estádio com maior média de público no lado brasileiro é o Mané Garrincha. Não é nem o Maracanã, nem o Itaquerão, nem o Parque Antártico. É o Mané Garrincha, que eu acho que com 35 mil espectadores e coisa do gênero. Então, eu acho que pode, nesse caso, ter algum tipo de parceria, né? Evidentemente que aquela parceria que não signifique risco zero para o setor privado. Ele vai, né, assumir algum risco e ele vai ter que ser competente para gerar a sua lucratividade. Não pode ser aquela coisa que gerou lucro, fica com o empreendedor e tem prejuízo e repassa para o Estado. Diferente é a situação da saúde. Na saúde, a posição nossa é rigorosamente contrária. O que o governador Hollenberg está fazendo é um absurdo, porque ele está sinalizando esse modelo do hospital de base para toda a rede pública. Nossa posição é fortalecimento do SUS. Eu estive fazendo campanha no Novo Gama e Valparaíso. O que está acontecendo lá? Quando eu presidi a Codeplan, o último dado que eu tenho de 2014, quase 400 mil pessoas dos municípios metropolitanos buscavam o serviço de saúde do Distrito Federal. O Gama recebia milhares de pessoas, Hospital do Gama, Santa Maria. O que está acontecendo é que a população do Gama de Santa Maria, por exemplo, está indo buscar serviço de saúde na UPA do Novo Gama e no 24 Horas do Valparaíso. Está invertendo o fluxo. Eu estou dizendo aqui que o Hollenberg está sucateando a saúde pública para justificar a privatização. Não vai acontecer. Ele sinalizou que vai fazer isso ano que vem, ele não vai ser reeleito. Mas a estratégia dele é velha conhecida. Sucateia para que a população reclame e aí venha como alternativa de uma OS para gerir. É um atestado de incompetência do gestor público. Tem que repassar a gestão do SUS, que é o maior programa de saúde pública do mundo, atende 160 milhões de pessoas, e a gestão aqui é estadual, passar isso para o setor privado. É um absurdo. Candidato, eu acho que essa campanha de 2018 aqui em Brasília
a julgar pelas pesquisas, né? As pesquisas mostram que o desempenho dos partidos, dos candidatos de esquerda, é o pior de sempre. Né? É impressionante. Assim, se esses números forem confirmados nas urnas, a gente vai ter um desempenho ali eleitoral de toda a esquerda somada à volta de 7 pontos percentuais. A que o senhor atribui isso? Eu já ouvi gente de esquerda, mais à esquerda do PT, culpar o Partido dos Trabalhadores, ou pelos desacertos, pelos escândalos e tal. Mas o que é que o senhor atribui, a que o senhor atribui esse desempenho tão fraco da esquerda? Candidato, desculpa interromper, nós estamos chegando ao fim da entrevista. O senhor pode responder e aproveitar, se dirigir ao nosso telespectador para as considerações finais também. O tempo é curto, né? E respondendo e já fazendo as considerações finais, eu acho, Cláudio, que a campanha está 3 semanas pela frente, né? A gente não pode se impactar por um resultado de uma pesquisa, é um balanço que tem que ser feito ao final da eleição. Já vi muita situação, já vi Erundina em 4º lugar, faltando 2 semanas para a eleição e ganhar a eleição em São Paulo em 88. Então, eu prefiro esperar o resultado, acreditar na força da militância do PT, eu acho que ela pode fazer uma diferença e a gente vai até o final acreditando na possibilidade da gente vir disputar o segundo turno. Esperando, evidentemente, o voto, né, dos nossos eleitores para que, efetivamente, a proposta do Partido dos Trabalhadores possa ser melhor discutida ainda numa segunda oportunidade, no segundo turno. Candidato Júlio Miragaia, do Partido dos Trabalhadores, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado. E a seguir, uma entrevista sobre endometriose. O Band Cidade volta daqui a pouco.